galera, beleza? Bom, vamos para mais um dia de análise. Peço desculpas já pelo atraso, né? Por esse pequeno hiato que teve entre a última análise e hoje. Tive alguns problemas com o programa de gravação, mas acho que agora já vai estar mais tranquilo, ok? Bom, desde a minha última análise, que foi na quinta para sexta-feira, se eu não me engano, a gente viu o mercado praticamente ficando lateral, né, em um range um pouco maior. Então, se eu não me engano, na sexta-feira, que foi todo esse movimento de baixa aqui, o mercado ele praticamente testou a mínima, né, do Ibovespa até então e recusou essa mínima, né, no início dessa semana, fazendo um padrãozinho de deriva, né, aqui para cima. Tanto é que a gente consegue ver a média de 20 períodos acompanhando certinho este movimento, beleza? Bom, o que a gente tem aqui agora? A gente tem esse topo secundário, tá? É um topo de relativa relevância no índice, mas o topo principal ainda do movimento é esse aqui, 116 mil pontos. Então a gente tem um belo de um espaço para chegar lá. Lógico que para o mercado ele ter maiores chances de buscar novas mínimas passados 100 mil pontos, o ideal seria que ele não passasse desta regiãozinha aqui, né? Região desta lateralização. E para quem se pergunta, eu estou no gráfico de 1 hora, tá? Então, se vocês quiserem ver essa lateralização aqui nesse mesmo padrão, gráfico de 1 hora do índice, tá bom? Então, para mim, o ideal seria que ele não passasse daqui. O melhor dos mundos seria que ele travasse no máximo nesta região, que foi o ponto mais alto que ele já chegou, né? Depois que ele fez todo esse movimento de queda. Então, aqui seria, para mim, o meu ponto assim de melhor cenário, né? O importante seria que ele não passasse daqui, mas o melhor cenário seria que ele não passasse daqui dentro desse movimento de alta, para a gente ver potencial movimento de queda novamente, tá bom? Olhando no gráfico de 15 minutos, né, aproximando um pouco mais do day trade, o que a gente está vendo? A gente está vendo um movimento de alta, né, tendência de alta no gráfico do índice, tá? A gente já tem um cruzamento, né, da média de 20 com a média de 200 para cima. A gente tem a média de 200 praticamente flat, o que indica consolidação, né? E isso está bem claro. Não precisa de uma média flat para a gente identificar isso daqui, né? Se a gente dá um zoom out no gráfico, a gente consegue perceber que o mercado está fazendo topos relativamente iguais e fundos relativamente iguais. Esse é o conceito de consolidação. Você não tem a renovação de máximas e mínimas relevantes, tá bom? Em função disso, o que a gente consegue identificar? Como o mercado está num padrão de deriva, para quem gosta de canal, tá? Isso daqui não é Oliver, não é uma forma que eu opero, mas para quem gosta, né, daria para traçar aqui uma linha de tendência de alta e uma linha de retorno aqui perfeitamente, tá? Então a gente consegue projetar praticamente um movimento de alta aqui para o índice, respeitando até aquele ponto de resistência que eu marquei ali por volta dos 110 mil pontos, tá? Então o melhor cenário seria que o mercado mantesse essa inclinação. Por quê? Porque uma inclinação leve de 45 graus é uma tendência que dura por muito tempo, mas não é uma tendência que se desenvolve muito, né, em termos de angulação. Então, como seria uma tendência que se perdurasse por muito tempo, ele poderia sentir essa região aqui, tá? Isso aqui é meramente especulativo. O mercado simplesmente pode romper a zona do canal e testar aquilo ali num spike de alta, por exemplo, tá? Bom, em suma, o que a gente está vendo? Tendência de alta no gráfico de 15 minutos, média flat. Então, esta regiãozinha aqui é uma região importante, seria a minha região principal de suporte nos 15 minutos. Então, range ali dos 105.800 até os 105 mil, tá? Seria o ponto ideal ali para o mercado se manter acima, tá? Para a gente continuar vendo esse movimento de deriva dando continuidade, tá bom? No final do dia,
a gente também percebeu o mercado fazendo um recuo aqui. Este recuo ele não passou de 2/3 do movimento de alta. O que isso significa? Que o mercado ainda tem chance de fazer novas máximas. Porém, tá? É uma chance um pouco mais reduzida. Não significa que ela seja nula, somente é reduzida. Então a gente tem aqui os 4 níveis de correção, né? Para quem é acostumado com FIBO, né? Se assemelha bastante, mas é 1/3, arredondando, metade e 2/3, tá? Então na região de 1/3 a chance de ele renovar na máxima é relativamente alta. Na metade do movimento é uma chance ali aceitável. 2/3 existe sim a chance dele renovar a máxima, porém uma chance reduzida comparada às outras duas opções, tá bom? Em suma, é isso. A gente consegue ver um potencial ainda do índice trabalhar no movimento de alta, tá? Ele já reverteu o candle mais relevante de baixa aqui. Na verdade não reverteu não, ele não fechou aqui acima ainda, tá? Então o melhor do cenário seria que o mercado estivesse trabalhando aqui acima para a gente ter um potencial de teste aqui na região dos 108 mil pontos, tá? Regiãozinha forte essa, regiãozinha chata pra caramba. O mercado não está conseguindo passar dessa região, então aqui está bem na cara que a gente tem uma resistência, então não busquem fazer compras perto dessa região, tá bom? Com relação ao índice, é isso. Vamos agora para o dólar, dolinha, né? O dolinha tava muito chato, né, de uns tempos para cá, mas parece que agora ele está num movimento mais fluido, um movimento mais tranquilo. O dólar, a gente está vendo uma movimentação de baixa, tá? Uma movimentação de baixa. Para a gente continuar a pensar na continuação desse movimento, o ideal seria que o dólar trabalhasse ainda abaixo desta regiãozinha marcada aqui por essas linhas roxas, tá? O ideal seria isso. Preferencialmente anulando também essa última barra elefante aqui, tá? Aí sim, ele estaria praticamente livre para testar a região da mínima, tá? Então, o ideal seria que ele trabalhasse aqui abaixo. Por quê? Porque ele estaria já revertendo essa barra elefante, estaria abaixo da média móvel de 20 períodos, provavelmente ela já estaria começando a inclinar para baixo em consonância aqui com a média móvel de 200 também inclinadinha para baixo, a favor da resistência aqui do gráfico de 1 hora, né? O único obstáculo mais poderoso aqui seria essa zona de PLS, tá? Região de PLS aqui do gráfico de 4 horas, tá? Seria a única trava do movimento, a trava mais relevante dele, beleza? Então o dólar está em movimentação de baixa, não tem muito o que a gente comentar muito mais sobre o dólar, tá? A maioria tem também grandes dificuldades no índice. O dólar é um ativo um pouquinho mais direcional, também está em um padrão de deriva, né? Deriva voa canalzinho de baixa. Para os amantes de canal, né? Já sabem que quando o mercado perde o canal, você projeta o range do canal para cima, você já tem uma outra possível linha de retorno. O máximo que você pode fazer isso daqui a umas 3 vezes, né? Se eu fosse operar canal, eu faria no máximo 2 vezes, então perder a zona do canal replica aqui para ter uma possível linha de retorno, mas eu já desconsideraria o canalzinho em si, tá bom? Não estaria trabalhando com o canal, porque se você fica replicando o canal, né, uma hora você está vendo uma tendência de baixa, só que está apontando para uma tendência de alta, perdão, só que você está apontando um canal de baixa, então não faz muito sentido dentro do meu entendimento, tá bom? Então, com relação ao dólar, né, tá naquela confluência com o índice. Índice cai, dólar sobe, dólar cai, índice sobe e tudo mais, tá? Então, a gente tá vendo o índice subindo num padrão de deriva de alta, a gente tá vendo o dólar caindo num padrão de deriva de baixa. Com relação ao mercado em si, é isso, beleza? Bom, vamos agora falar um pouco sobre o mercado americano. Vamos começar pelo pai de todos, o S&P 500. Então, S&P 500, o que está rolando com ele, tá? Eu gosto de analisar ele no gráfico de 1 hora em função de esse vídeo sair, né, no período da manhã. Então a gente vai ter algumas horas decorrendo aqui até o lançamento desse vídeo, então o cenário pode mudar. Se eu mostrar num cenário um pouquinho mais longo, a chance dessa informação ainda ser útil para vocês é maior, tá? Bom, S&P 500 em tendência de baixa, tá? Pelo menos a curto prazo no gráfico de 1 hora.
Ele já está num padrãozinho de baixo. Quando que ele entrou? Quando ele rompeu este fundinho aqui, tá? Este fundinho aqui estava segurando o movimento de alta. O mercado rompeu, perdeu esse movimento. E agora a gente consegue pensar em patamares mais baixos no S&P 500, tá bom? Então o ideal seria que ele não perdesse esse topo aqui para a gente ver continuidade no movimento de baixa. Coisas que me preocupam um pouco, né? Para a gente ver continuidade no movimento de baixa, tá bom? Então a gente tem uma média de 200 períodos ascendente, a gente tem uma média de 20 períodos descendente, então isso daqui pode criar sim uma região de trap, né? Você tem uma divergência de forças aqui, então o mercado ele pode ficar meio chato de se trabalhar aqui no meio, tá? É uma possibilidade, não que ele sempre vai fazer isso. Outro ponto aqui também que seria favorável para baixa, né? Dependendo da forma como o mercado se desenvolver aqui, se ele fizer candles pequenos, candles mais contidos, testando esta região aqui, a gente consegue pensar ainda numa possibilidade de testar essa mínima novamente. Se ele trabalhar abaixo dessa mínima, aí sim, a provável chance de buscar esta região de suporte aqui, que é a região de suporte do H4, perdão, tá? Porém, se esse movimento for um movimento muito explosivo, o mercado conseguisse manter acima, respeitar a média de 200, fazer um pullbackzinho na média de 200, a chance da gente entender todo esse movimento de queda aqui como um pullback maior, um pullback do tipo complexo no gráfico de uma hora, começa a aumentar, ok? Então, S&P 500 em tendência de baixa no gráfico de uma hora, mas ele precisa se manter praticamente nesta região aqui. Se ele passar aqui, aí o cenário de baixa ele começa a ficar um pouco mais distante, tá ok? Bom, vamos falar agora do Nasdaq. A Nasdaq sofreu nos últimos dias em função do tweet do Elon Musk, né? Ele estava falando de vender as ações da Tesla para resolver a fome do mundo. Já tinha gente também especulando que, na verdade, ele ia vender ações da Tesla para comprar Bitcoin, né? Mas, enfim, os motivos agora não importam muito. O que o gráfico está fazendo? Semelhante ao S&P 500, porque praticamente um quinto, né? Um quinto e um quarto do peso dos dois ali são de praticamente as 5 ações iguais ali: Apple, Amazon, Facebook, Google e Tesla, se eu não me engano. Eu ainda não vi qual que foi o último balanço, mas praticamente são essas ações aí que ficam no topo de relevância no S&P 500 e na Nasdaq. Então a gente consegue ver um movimento semelhante, tá? A Nasdaq ela tá em um movimento de baixa também, né? Tá se atrapalhando nesse suportezinho aqui no gráfico de uma hora, né? Toda essa regiãozinha lateral aqui, nossa, quando a Nasdaq tava aqui tava chato pra caramba de operar, mas toda essa regiãozinha lateral tá servindo como suporte para o mercado a travar no movimento de queda, né? Então o que eu consigo pensar aqui em possibilidades? A gente pode a gente pode ter um recuo até esta regiãozinha aqui que engloba a região da média de 20 com a média de 200, tá? A média de 20 apontada claramente para baixo, a média de 200 está começando a perder a angulação aqui, então dependendo como o mercado se desenvolver nos próximos dias, a gente pode ter um cenário em que a média de 200 pode começar a inclinar para baixo também, mas a princípio ela está numa inclinação quase que alta para neutra, né? Então o ideal seria que o Nasdaq ele se desenvolvesse também em candles pequenos para esta regiãozinha aqui, que é uma região de correção, né? Uma região ali dos 2/3 mais ou menos, e aqui também engloba essa região desse candle elefante. Então é uma região que eu estou cuidando na hora de visualizar aqui, tá? Mas para ele manter o movimento de baixa, o ideal seria se manter abaixo deste topo aqui, tá? Ele pode passar dessa região, então se ele passar a gente consegue pensar também em cenários laterais, em que ele fica batendo nessa resistência, batendo nesse suporte aqui, e a chance de renovar mínima seria se ele recuasse, né? E recusasse
esta região intermediária aqui, beleza? Então, para o Nasdaq é isso. Vamos falar um pouco sobre Dow Jones, né? O que o índice Dow Jones está fazendo? Basicamente a mesma movimentação, talvez a única diferença seja que ele ainda esteja em movimento de alta, né? Essa é a única diferença. A gente consegue encarar todo esse movimento de baixa como um pullback ainda. Por quê? Porque o mercado não rompeu uma região importante aqui, né? Essa regiãozinha de suporte. Então, enquanto o mercado não romper aqui para baixo, e para mim o ideal mesmo seria que ele rompesse abaixo dessa linha verde, porque logo abaixo a gente já tem um suporte do H4, então é uma região um pouco complicada para a gente começar a pensar no movimento de baixa. Então, ele teria que trabalhar abaixo de todo esse range aqui para a gente pensar no movimento de baixa, tá bom? Então, Dow Jones tem uma tendência de alta, só que está fazendo um movimento de baixa, então ele está num pullback. Esse pullback ele pode ser uma reversão? Pode ser uma reversão, mas no momento, movimentação de baixa, tendência de alta ainda, tá? Para ele se manter no movimento de baixa, o que ele tem que fazer? Tem que ficar abaixo desse topo. Se ele ficar abaixo desse topo, a chance dele romper essa região aqui já começa a ficar considerável, já começa a aumentar. Se ele recusar toda essa região, eliminar essa região dessa barra elefante, fazer novas máximas, aí a gente vê continuidade no movimento de alta. Pelo menos um teste aqui nesta região aqui a gente já consegue pensar novamente, tá bom? Então, o cenário para os mercados foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, estou sempre aberto. Para você continuar recebendo, né, esses vídeos diariamente, por favor, dê o like, compartilhe com seus amigos. Ligue o sininho das notificações também, para vocês receberem o aviso do YouTube toda vez que eu soltar esses vídeos, tá? Isso pode ajudar vocês em alguma coisa. Vocês também vão estar vendo como eu faço as análises e dessa forma vão conseguir aprender um pouco mais da análise gráfica, do método do Oliver, né? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado novamente. Estou aberto a sugestões. Forte abraço e até mais.